Olá, boa tarde, gente. Bom, aqui é boa tarde, mas pode ser que tu esteja escutando ou vendo este vídeo em outro horário, né? Mas estou aqui hoje muito feliz com uma convidada especial. Vocês sabem que a gente tem trazido convidados bem diferenciados, né? A gente está buscando aí profissionais que estão se destacando nas mídias pelo Brasil afora, né? Então, saímos muito do nosso escopo aqui gaúcho, né? E hoje a gente vai trilhar novos campos aí. Vamos chegar a Minas Gerais. Olha aí que coisa mais linda, né, gente? Poder encontrar profissionais como a Gisele para contar um pouco do seu trabalho e a gente está cada um na sua residência, né, no seu estado, podendo conversar e trazer conhecimento para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Cecília, uma das sócias da Estalo, e eu que vou conduzir esse nosso bate-papo de hoje. Vamos lá, então. A Gisele é uma pessoa que trabalha fortemente com uma temática que aqui na Estalo a gente fala constantemente, né? Então, eu quero apresentar para vocês. Eu vou ver se eu acerto o teu sobrenome, tá, Gisele? Senão tu me corrige. É Gisele Lukashevich. Isso? Acertei? Acho que ela tá congelada. Vamos ver. Congelou, Gisele. Tá aí. Tô aqui. Tá Você aí. congelou para mim também. Ah, então nós estamos aqui, gente. Não saímos. Gisele Lukashevich. Isso, acertei? Isso. Ai, muito bem. Eu estava dizendo para ela que esse sobrenome, o meu é Nunes, né, gente? Mais fácil, mas esse sobrenome dela é muito lindo, né? É uma obra de arte falar esse nome. A Gisele é fundadora da Motivato. Ela vai contar um pouquinho para a gente aí a origem da empresa. E ela é terapeuta ocupacional com foco em autocuidado, longevidade saudável e saúde integral. E além de tudo isso que eu já falei, ela também foi palestrante do TEDx, então, assim, um privilégio poder estar conversando, né, com uma pessoa que falou aí para um grupo muito gigante de pessoas, né, que deve ter assistido já a tua palestra. Não olhei quantas views, mas eu tenho certeza que deve ter chegado a muitas pessoas, né? E o tema da palestra dela foi florescer em meio ao caos. Então, acho que tem tudo a ver aí com tudo que nós estamos vivendo, né? Gisele, seja bem-vinda aqui ao Pode Instalar. Te apresento, o espaço é teu. Quero muito entender o teu trabalho, conhecer tudo que tu faz aí. Muito obrigada, Cecília. Obrigada a todos pelo convite. A Liane, né, que entrou em contato comigo, muito obrigada. É um prazer para mim estar aqui participando e falando desse tema, dessa causa, né, que eu considero mais do que um tema de trabalho, um nicho, eu considero uma causa de vida. Eu me considero uma ativista mesmo da causa da longevidade saudável, do autocuidado, da importância, né, que isso tem em nossas vidas e quanto que isso precisa ser difundido hoje para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os mais velhos, enfim, para todos nós, né? Acho que quanto sociedade civil, quanto empresas privadas, setor público, acho que todos nós precisamos unir forças nessa causa para que a gente, de fato, transforme aí, aos poucos, né? Porque eu acho que é uma caminhada longa ainda para a gente ter uma colheita, de fato, satisfatória nessa caminhada da longevidade, mas vai ser um prazer conversar um pouco sobre isso aqui hoje com vocês. Ai, muito obrigada. Obrigada por disponibilizar, né, o teu tempo para gente. Eu tenho certeza que o nosso público, né, vai se conectar muito aí com o que tu tem para contribuir, porque são grande parte de quem nos escuta, quem nos acompanha, né, são profissionais da área de RH, de gestão de pessoas e lideranças, né? E então a gente foca muito no desenvolvimento tanto do profissional de RH quanto dos líderes. E eu acho que esse tema, né, tem é uma puxada de orelha, assim, para essa galera, né, que se dedica tanto, né, ao trabalho, e a gente sabe o quanto é difícil a gente parar para cuidar da gente mesmo, né? E eu queria que tu pudesse contar um pouquinho para a gente como isso veio a cair na tua história, né, para a gente tentar conectar com quem nos escuta, né, e poder entender o porquê que realmente tu foi buscar conhecimento voltado ao autocuidado, né? Porque tu realmente foi começar a trabalhar com isso, quais foram essas descobertas, para ver se a gente provoca os nossos RHs e os nossos líderes, né, a pensarem sobre esse tema. Me Sim. conta um pouco. Bom, ah, eu falo que não fui eu nem eu que escolhi trabalhar com longevidade, foi a longevidade que me escolheu, porque eu nasci numa família
com pais mais velhos, né? Quando eu nasci, minha mãe tinha 42 e meu pai 52. A minha idade. A É, minha isso, idade, eu tenho 42. hoje eu tenho 38, então você Aham. pensa, naquele 38 anos atrás, eles Bah, já eram considerados pessoas bem velhas para para gerar um ter um filho. filho. É. E tem fotos minhas com meus pais no colo, assim, comigo no colo, parecendo que eram os meus avós, assim. Então, de fato, eu nasci nesse universo um pouco idoso, vamos chamar assim, né? E tive uma trajetória de vida que depois, quem quiser ir assistir o TEDx, só colocar meu nome lá, Gisele Lukashevich, no YouTube, e TEDx em seguida, vocês vão encontrar fácil lá. Lá eu conto um pouco da história, eu não vou contar aqui, porque senão a gente vai ficar o podcast Tá. inteiro só contando de mas foi a minha relação com os meus pais que me despertou sobre esse interesse do envelhecimento, né? Uhum. Exatamente porque eu tive uma dificuldade de relacionamento com eles em função disso, onde eu tive que ressignificar essa história, né? Através, inclusive, de um processo de perdão, de transformação daquele núcleo familiar ali. E nós caminhamos juntos essa transformação. Depois eu entrei para a faculdade de terapia ocupacional e de lá, então, eu já sabia que era isso que eu queria fazer ali profissionalmente. E por que que eu me interessei pela promoção da saúde, né? Exatamente porque dentro da saúde, né, nós temos uma concepção muito voltada para a doença. É aquela concepção de que aliás, dentro da saúde, não, dentro da sociedade, né? Nós temos aquela cultura de que nós preferimos adoecer para depois cuidar, né? Ao invés de cuidar para não adoecer. Então, essa inversão da lógica que foi se estabelecida culturalmente e socialmente ao longo dos anos no Brasil e no mundo, né? Não é só aqui, isso sempre me incomodou, isso trazia um incômodo muito forte em mim, e foi daí que eu fui pensando, assim, o que que eu poderia trazer de proposta de trabalho dentro da terapia ocupacional, com esse processo de envelhecimento saudável, né, ao longo da vida, para que as pessoas não esperassem que as doenças chegassem, mas que elas se preocupassem antecipadamente para que isso não ocorresse, né? Então, eu fui entendendo que vale mais cuidar da gente um pouquinho todo dia, que virou até um jargão do meu trabalho. Eu ia Esse dizer, um eu pouquinho vi isso nas tuas redes, né? Achei o máximo, assim, né? Cuide de você um virou uma pouquinho frase, todo dia, né? é, virou Uhum. uma frase do Motivato, assim, cuide de você um pouquinho todo dia, exatamente para que a gente entenda essa autorresponsabilidade sobre o nosso processo de saúde física, mental e em saúde integral como um todo, não só na fase adulta e na fase lá na frente, aos 50, 60 anos, que é quando as pessoas começam a ficar um pouco mais atentas, né? Porque começam a aparecer os problemas crônicos, né? Que a gente chama, as Uhum. diabetes da vida, as hipertensões, doenças cardiológicas e etc. e tal, e que é exatamente quando o corpo começa a dar sinais de problemas ali, em função do declínio natural de envelhecimento. Mas Uhum. esse declínio natural de envelhecimento, ele não precisa ser necessariamente algo que leve à doença. Ele pode ser minimizado se a Pode ser mais gente aderir, natural. Uhum, se a uhum. gente aderir a hábitos mais saudáveis ao longo da vida. Só que isso não é uma chave que se muda da noite para o dia. É Pois é. algo que precisa ser construído socialmente, nas escolas, nas universidades, nos ambientes corporativos, na saúde pública e por aí vai, né? E na sociedade Uhum. civil afora. Então, é uma mudança de comportamento e de cultura, né, que nós ainda não conseguimos colher. Uhum. Existe, sim, já movimentos muito fortes, né, nessa tangente, mas se você for observar a sociedade na grande massa, a grande maioria das pessoas ainda não tem acesso à promoção da saúde, elas têm Sim, acesso à subsistência básica, né? sim. Então, a É. gente está ali falando de pessoas que precisam do mínimo ainda para sobreviver, e falar de qualidade de vida para essas pessoas ainda é uma utopia muito distante, né? É muito distante, te ouvir falar me vem, assim, um pouco essa sensação, né, tem tantas necessidades básicas ainda não supridas, né, e aí a Exato. gente
mas acho que o que tu traz, né, me provoca em mim muito a sensação de começar a falar sobre isso, trazer para consciência essa fala, faz com que eu compreenda que é muito além, né, do que só a subsistência, que poderia ser muito melhor e a gente ter menos problemas no futuro se eu já começasse a tratar disso, se isso fosse de ordem pública, né, É, de saúde exato. pública, assim. É, É muito interessante, assim, te ouvir, focar nisso, né, porque as pessoas realmente, hoje em dia, o que a gente mais vê, tanto no público que a gente atende, é um nível de rotina exaustivo, né, de trabalho, de demandas de vida, e cada vez mais eu tenho que dar conta disso, te vira, né, dá um jeito, é muita uhum, informação, o mundo está muito rápido, só que na verdade a gente só está acelerando mais ainda essas problemáticas que vão vir, que tu trouxe, assim, né, é, e o tamanho da pressão só aumenta, assim, né. é. Mas, na verdade, Então desde criança, né, a gente foi criado e condicionado a isso, né, porque é sim. a lógica das escolas, é a lógica das universidades e é a lógica das corporações. Então, é uma repetição de um sistema que ainda não houve essa virada de chave que a gente chama. Uhum, Mas uhum, hoje nós já temos muitos movimentos, né? Eu acho que já temos avanços consideráveis assim nessa questão de propor essas reflexões a uhum, respeito dessa importância do cuidado da saúde ao longo da vida. Esse final de uhum. semana vai acontecer em São Paulo, a Expo Fórum Longevidade, por exemplo, que é um Olha. evento muito grande, onde vários profissionais, eu já estive lá também palestrando nesse evento, esse ano eu não vou, Uhum, e é um evento grande que move, né, vários setores da sociedade para dialogar mesmo sobre as transformações que nós precisamos hoje vivenciar em todas essas esferas sociais para que a gente implemente mudanças de fato satisfatórias, né, para que as pessoas comecem a mudar os seus conceitos. Eu já acho que tem muitos avanços, por exemplo, eu tenho um filho de 7 anos e no livro 1 dele desse ano, ele está no segundo ano do fundamental, e no livro 1 dele esse ano teve um capítulo sobre diversidade, e lá tinha, por exemplo, a importância do respeito das diversidades etárias. Olha que uhum. avanço. Eu não Bah, tive isso na nem minha eu, infância, não. né? Isso é uma Acho que já transformação até é no currículo, né? ótimo, É, ótimo. Uhum. e É, são e o que a gente avanços, precisa né? são grandes avanços, grandes São avanços. E a avanços. gente Então, assim, sabe que estamos envelhecendo também, né, como apesar de ter essa gurizada nova chegando, a gente tem aí os 60 mais cada vez mais fortes, mais saudáveis e fortalecidos para estarem no mercado de trabalho também, né, mas exato, precisa dar sustentação para isso, né, senão exatamente. não tem como, né. Exatamente. Então, é um trabalho de formiguinha, assim, essa mudança Uhum. de mentalidade, essa quebra de paradigmas a respeito da saúde, essa troca de lógica, né? De, como eu disse, de cuidar para não adoecer, ao invés de adoecer e cuidar depois. Até na própria saúde, a gente ainda tem muito essa lógica, tá? O sistema de saúde ainda é muito condicionado a isso, né? Na psicologia a gente fala disso, né, que tanto que a psicologia positiva vem com o viés, né, da saúde mental, né, do olhar do que é a qualidade de vida, o que é que gera a felicidade, né, e é uma ciência dentro de toda a psicologia que tem o quê? 20 anos de estudo, né, super recente, Exato, assim, né. é, Então super não só se recente. fala de doença, só se fala em diagnóstico de problema, né, e não o que está dando funcionando e gerando, coisas Exatamente. positivas, né. É, Me fala um pouco sobre o que tu considera o autocuidado, assim, porque eu acho que tem um pouco de dificuldade das pessoas terem clareza o que é esse se cuidar, né, de forma real, que possa agregar na longevidade, em tudo isso que tu tá falando. sim. Bom, o autocuidado, como a própria palavra já diz, é o cuidado de si mesmo, né? Mas a grande maioria das pessoas geralmente tem uma visão muito reduzida e simplista desse conceito, atrelando geralmente o conceito aos cuidados externos, né? À beleza, aos cuidados Ético. Uhum, estéticos, né? Ah, o que é autocuidado? Ah, eu fazer minha unha, hidratar meu cabelo, fazer um uhum, botox, ver skincare, uhum, às vezes até
pensa assim numa alimentação saudável, numa atividade física e só, né? A grande maioria das pessoas acha que autocuidado é só isso, né? Mas, quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo sobre isso, e sobre o conceito, inclusive, de promoção de saúde, que até a Organização Mundial de Saúde traz, é algo muito mais complexo, muito mais amplo e integral. O que é integral? É aquilo que engloba tudo mesmo, né? O nosso ser como um todo. E nós não somos só uma beleza estética e uma alimentação saudável e uma atividade física, né? Nós somos muito mais que isso. Então, quando a gente amplia isso para todas as esferas do cuidado, né, pessoal, profissional, a gente vai entendendo essas áreas da vida, né, que são a saúde espiritual, a saúde profissional, a saúde vital, sim, né, que engloba tudo isso que eu já disse, né, sobre os cuidados corporais, mas a saúde também relacional, a saúde mental, que fica muito a desejar, né? A saúde financeira, a saúde cotidiana, a saúde social, enfim, todas essas saúdes que compõem o nosso universo, né, das nossas atividades cotidianas, que são muitas vezes negligenciadas e desconsideradas, né? Porque a grande maioria das pessoas só considera a vida como trabalho, dormir, e família, né? Assim, e aquilo ali deixa uma rotina muito empobrecida, né? Uma rotina muito desgastante, como você colocou no início. É uma exaustão, né? Que a gente vai assumindo descontroladamente, necessariamente, muitas vezes também, porque é subsistência, como a gente já colocou aqui antes. Então, só que as pessoas vão desconsiderando essa integralidade do ser, esse autocuidado que precisa ser amplo diante de todos essas saúdes que compõem o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, né? Então, desconsiderar essa saúde integral e atrelar o autocuidado apenas aos cuidados externos, estéticos, né, de beleza, é um dos maiores erros que as pessoas cometem, né? Exatamente porque desconsidera essa importância de entender toda essa roda, vamos chamar assim, né? Da vida mesmo, essa roda das múltiplas áreas que nós temos e que compõem a nossa vida, né? Então, muito interessante. Não tinha se eu vou pensado com tudo isso aí que tu tá trazendo. Nunca parei para pensar tanto assim. Muito nós bom. temos até uma ferramenta que nós criamos, eu e a Patrícia, que é minha sócia, a gente criou uma ferramenta no nosso trabalho baseado na roda da vida, mas nós criamos a rosa da vida. A rosa da vida são as pétalas das nossas áreas ocupacionais, que é o trabalho que a gente desenvolve dentro de promoção de saúde, né, que a gente faz com a pessoa para que ela cuide integralmente da sua saúde para envelhecer bem. E cada cada pétala dessa rosa é uma área da saúde. E por que é tão importante a gente entender tudo isso? Exatamente porque a grande maioria das pessoas, e aqui eu vou trazer até um conceito que a gente vem desenvolvendo dentro de equilíbrio ocupacional, que é o equilíbrio dinâmico. A grande maioria das pessoas tendem a achar que a vida é estática, que a vida, se eu preciso trabalhar muito agora, é só isso que eu preciso fazer e o resto eu esqueço. E aí vem o grande problema. As pessoas desconsideram as outras áreas da vida, foca muito naquilo ali e esquece, né, o resto. Isso é muito comum de acontecer. E, na verdade, nossa vida é dinâmica, ela é fluida, ela não é uma linha reta, né? Então, ela tem altos e baixos, ela é como se fosse uma onda, né? E uma interfere na outra, né? São exato. reações, exato. A gente pode pensar até aí naquele desenho do DNA, é aquilo que vai se entrelaçando ali entre essas ondas, e nossa vida, e os nossos sentimentos, nossas relações, nosso trabalho, família, está tudo ali, interligado. Então, essa dinamicidade da vida, se nós não entendermos ela de uma forma fluida e não estática, a gente adoece. A dinamicidade e esse equilíbrio, né, que a gente chama de equilíbrio dinâmico, é exatamente você entender que todas essas áreas do autocuidado, elas precisam de um mínimo de atenção e de cuidado durante todo o percurso, mesmo que você precise se dedicar
a uma Sim, coisa ou outra em algum momento. especificamente num período, mas tu não pode Porque esquecer que o resto existe. exato, porque Aham, senão nós teremos problemas lá na frente, e é por isso que a sociedade está tão adoecida, porque ela uhum, entende o equilíbrio como estático, foca muito numa coisa, desconsidera e negligencia todo o resto e vai adoecendo no processo, né? Então, que legal. essa mudança de entendimento do autocuidado nesse contexto integral é a grande transformação que eu vejo que é importante disseminar hoje sobre autocuidado, sabe? Muito legal te ouvir e pensar que ok, né, isso tá posto, é real, né, mas como é difícil a gente enxergar isso na prática, né, no nosso dia a dia, assim, bem que tu falou, a gente foca em algo, a gente se dedica muito a algo por um objetivo, uma meta, uma necessidade, e negligencia, né, por mais que se tente, eu acho, né, de todos os jeitos dar conta de tudo, né, mas é impossível, né, então a gente acaba na verdade, se cobrando mais, se pressionando mais, e aí essa autoexigência também nos gera questões Sim, emocionais fortíssimas, né. A gente encontra muitos profissionais aí, né, com questões psicossomáticas muito sim, fortes, né. Eu brinco sempre que aparece, né, nas nossas avaliações, nos nossos diagnósticos, depois aparece nos exames, né. Porque vai sim, aparecer, né. com Aparece certeza. ali o estresse, a pressão, a autoestima, as coisas críticas, a criticidade, a dureza, né, a rigidez, e naturalmente a gente vai ouvir a pessoa tem dificuldades ali físicas, né, uma É, enxaqueca, uma gastrite, uma coisa na pele, eu digo cada um com as suas, né, todo mundo tem sim, os seus focos, mas isso olha, eu posso te dizer que é 95% das pessoas que a gente conversa, sim, isso de forma muito expressiva, é muito expressivo, assim, né. sim, E sim. profissionais maduros, profissionais que estão no pico de carreira, né, no auge, assim, de evolução aí, de É, desenvolvimento de carreira, né, então é muito forte. Acho que o que tu traz é pra gente, trazer pra consciência claramente, assim, esse papel de autogestão, né, da gente sim. mesmo com relação às nossas esferas da vida. Muito Acho que legal. uma grande questão disso que você fala é exatamente que, principalmente no ambiente corporativo, que eu acho que é o maior foco nosso aqui, as Sim. pessoas são muito cobradas por produtividade, por desempenho, né? Uhum. E, e é claro que isso traz uma cobrança interna para que você dê conta de todo aquilo que você precisa entregar. Mas algo que precisa ir aos poucos entrando dentro de nós é a importância desse processo, que precisa existir, é claro, faz parte do trabalho, mas o que eu chamo de mini pausas. As mini Uhum. pausas são os nossos refrigérios, os nossos mini descansos, os nossos. é, eu gosto de chamar até aquele momento que você vai desopilar a mente, né? Aham. E para muitos, geralmente isso está atrelado a grandes coisas, grandes viagens, férias, É. as A gente pessoas espera muito tempo para fazer, né. não entendem que às vezes o cafezinho da tarde pode ser Essa pausa. essa pausa que você precisa para dar uma Uhum. refrescada na mente, uma descarregada, Respirada, uma respira. respirada e voltar um pouco mais preenchido, um pouco mais energizado, né? Então, as Uhum, pessoas desconsideram muito as mini pausas, a importância uhum, desses mini descansos todos os uhum. dias e ao longo da vida. É, Espera, eu ia te pedir dicas, né, mas acho que essa já é uma grande dica, assim, é te dizer: me ajuda a ajudar, né, quem está comigo aí, quem está nos escutando, assim, de que forma a é, gente pode, de forma prática mesmo, parar, né, para se cuidar ou parar para perceber que está precisando olhar para é, isso, né. Essa ah, tua fala é excelente. dentro do nosso trabalho, a gente fala que o primeiro passo da mudança sempre começa na consciência. Então, tomar consciência daquilo, do lugar que eu estou, é a Uhum, primeira premissa ali, né? É o primeiro sim. momento que a gente precisa entender como é que eu estou. Eu estou cansada, eu estou exausta, eu estou sobrecarregada, né? Eu estou me sentindo culpada, me sentindo como. Então, para a partir desse momento, depois que eu entendo conscientemente em qual lugar eu estou, o que que eu estou fazendo de bom, o que que de repente pode melhorar, qual que são os erros ali, as questões que de repente eu posso tomar novos caminhos.
para que a partir dali eu entenda conscientemente, porque eu acho que o descanso por si só, também em massa, sem consciência, ele também não é legal. Porque já entrando até no segundo tópico aí da nossa conversa, a grande maioria das pessoas acham que descansar é dormir, né? Que descansar é apenas sono, é apenas sentar e descansar o corpo, descansar as pernas, descansar os olhos, né? As pessoas também têm essa visão muito simplista e reducionista do descanso, e descanso é uma das 8 categorias das ocupações humanas a minha profissão traz. Daí a importância, né? Para você ver que dentro das 8 ocupações de categoria humana, descanso é uma delas. Então, ou seja, descanso é tão importante quanto o trabalho, mas na maioria das pessoas, descanso é muito desconsiderado. O trabalho está sempre ali no topo, e não ali em viés de igualdade, né? Então, o que é descanso? Né? De repente, para mim, descanso no meio da tarde é elevar os meus pés na varanda ali com minha xícara de café e olhar para o céu, que é o que geralmente eu faço quando eu estou em home office. Eu vou Para para a mim é sentar no varanda. sol. Eu preciso sentar para Hã? pegar um sol. Eu preciso sentar no sol, é tomar o cafezinho sentada no sol, exatamente. É. E é pensar em quê? Em nada. É ficar ali, ó, 10 minutinhos olhando para o céu, pensando em nada, os passarinhos cantando e tal. É um momentinho meu ali. Talvez para outra pessoa não vai ser isso, vai ser outra coisa. Vai ver que a outra pessoa nem café bebe, gosta de suco, gosta disso, não quer estar ali, quer estar em outro lugar. Então, o que descansa a gente é só a gente que sabe mesmo. Então, essa consciência que eu estou dizendo é ter consciência sobre quem você é. É sobre o que descansa você. Parar para olhar para isso, né? Se tu não parar para olhar, tu não vai saber o que te descansa de É, verdade, né? E grande parte das pessoas tendem a escolher descansos que cansam mais do que descansam. E que Ai, esse ai, é um ai. grande erro, né? Esse é um É grande um erro. esforço, dá um trabalho, e aí pesa mais É, do que descanso. a pessoa fala assim, não, eu estou precisando descansar, distrair a cabeça, vou para uma balada. Meu pai, daí Aí vai para a volta, balada, perde sono, bebe, e não bebe, sei é o que quê, daí só. e aí volta no outro dia mais cansado do que foi, né? Não estou dizendo que a balada é errada, é super gostoso sair, Não, dançar, ok. divertido. A questão aqui é a gente entender o que descansa a gente. Eu já entendi. Para mim, o que me descansa é água. Eu amo água. Cachoeira, mar, piscina. Tá dentro da água, para mim, é uma coisa que me descansa, assim, de uma forma absurda. Tem gente que já não gosta, né? Tem gente que vai se descansar, de repente, sentado numa praça, observando ali o movimento. Tem gente que já vai se descansar em outros ambientes. Geralmente a natureza é algo que traz um descanso para a maioria Sim, das pessoas, né? Esse contato conecta um pouco. conecta um pouco com a essência humana. Então, o mato, Ajuda. a cachoeira, a praia, enfim, esses ambientes mais naturais geralmente O trazem sol, um para mim, é sol, isso, né? é. É, geralmente trazem um conforto, assim, que, que, que traz um respiro, né, para a mente, aí sair um pouco desses espaços. E é importante também que a gente entenda, mudar esses espaços é muito valioso, né? Então, principalmente hoje que a gente vive esse ambiente meio home office, home tudo, né, que a gente chama, É, home office, home tudo. Não dá para a gente também interpretar que o mesmo espaço onde se trabalha irá se descansar plenamente, porque o cérebro não. precisa de uma divisão desses espaços. Uhum. Nós precisamos mandar uma mensagem para o cérebro de que aquele momento ali, aquele espaço que você está, é um espaço destinado para outra coisa, para outra coisa. Por isso que sempre se falou tanto, né? Não leve tanto trabalho para casa, chegar em Só que casa, agora tá ali, porque tá em agora o casa. trabalho está em casa, né? A É. gente responde e-mail 2 horas da manhã, uma Não, e loucura. aí a cabeça não para, né? Então, E a por mais cabeça que tu não para. esteja, tô fazendo um intervalo de almoço e tal, né? Parei para tomar um café, mas estou pensando no que eu tenho que fazer ainda, o que eu tenho que responder para o cliente, o que eu tenho que, É, né? Ansiosa porque tem que finalizar algo, né? Então, exato,
Tá, isso fica mais difícil, né? Acho que hoje a É, gente tem que lidar com isso, mas aí tem que lidar de forma consciente, né? Bem isso. isso. Criar estratégias. E uma grande dificuldade das pessoas é viver o hoje, né? As pessoas, como você Uhum, colocou, é uma ansiedade exacerbada uhum, por querer acelerar e antecipar os processos, né? A ansiedade de querer viver o futuro e também um remorso, também algo preso ali no passado, né? Que a gente fala que dentro da saúde mental, né? Você que é psicóloga, a pessoa que vive ali também muito arraigada num processo passado é uma pessoa que uhum. geralmente tem uma tendência à depressão. E a É, pessoa que vive na expectativa ansiosa do futuro é uma pessoa que vive um processo de ansiedade. E o que sociedade. nós temos de fato hoje? E as pessoas se colocam muito pouco no presente, de Uhum. forma inteira, de forma consciente. Porque estar no presente não é simplesmente fazer o que tem que ser feito, é você fazer com consciência, é o que eu disse aqui no início. A consciência é o primeiro passo da mudança. Que é o mais Então, difícil. É o é o mais mais difícil, né? difícil. É. É você se Uhum, trazer conscientemente para o momento presente. É viver uhum. o seu trabalho de forma presente, consciente, no hoje. É Sim. viver as suas relações de forma consciente no hoje, né? A meditação fala muito sobre isso, né? O que é a meditação? É você trazer o seu corpo e o seu eixo mental, espiritual e corporal para o momento atual, para hoje. É você fazer as suas coisas com inteireza e não partido, né? Porque partida é quando você está lá no futuro ou está no passado. Então, o que você tem hoje, de fato, nas mãos? É o hoje, né? É, e a gente traz a nossa história, né, o que a gente aprendeu, o que a gente viveu, como base das tomadas de decisões das escolhas atuais, né? Então, muitas vezes a gente fica preso, né, a pontos anteriores aí, né, que não funcionaram, não deram certo, fica, a gente usa o termo aqui, né, fica ruminando, né, dentro dessas questões mentais. E isso tudo é muito mental, né? Então, isso toma uma energia que falta de prática de realização, porque a gente fica nesse processamento, né? E aí fica mais difícil, né? A gente se cobra mais, se exige mais, né? Então é muito importante as escolhas, a gente entender que essas escolhas atuais, a partir da autoconsciência, também são resoluções de pontos que anteriormente talvez não estiver, a gente não olhou, né? Não quis olhar, não olhei para minha história, não revisitei, não representei isso para mim, né? Ressignifiquei isso para mim, para realmente hoje fazer as mudanças que eu preciso para cuidar de todos os aspectos da minha vida, como tu tá trazendo, assim, né. É, É muito é muito difícil, assim, eu acho que eu brinco sempre nas nossas palestras, treinamentos, né, a gente se dedica tanto ao trabalho, né, e a gente precisa entender que a gente só vai trabalhar bem se a gente estiver bem, né, e a gente não se dedica a gente mesmo. Né, então assim, não, não a conta não fecha, né. Eu tô não. lá me matando, entre aspas, né, trabalhando, me dedicando uma carga horária, absurda a um processo, e não estou fazendo as outras esferas da vida acontecer da mesma forma, e aí como que eu vou querer estar bem para poder fazer o melhor, né. Aí a gente Sim. começa a não fechar essa conta, assim, né. Mas assim, Gisele, é fantástico te escutar. Eu queria que a gente fosse indo para o nosso encerramento, assim, te agradecer muito. Queria que tu pudesse nos deixar aí mais algumas insights, estalos aí que tu já teve com relação a isso. E te dizer assim que não foi por acaso. Eu acho que nada é por acaso. Eu acredito muito, né? Que nada é por acaso nessa vida que caiu eu para vir aqui conversar contigo, né? Porque as meninas são muito organizadas, né? Tanto a Eliane quanto a Alessandra, elas são assim, uma é virginiana, a outra é pisciana, elas são mega organizadas. E eu sou muito prática, eu sou taurina e muito prática. E eu sou a bagunceira, né? E eu sou mãe, e eu sou a única mãe também, eu tenho 2 filhos, né? E é um desafio constante meu, pessoal, assim, né? Então te ouvir falar não foi à toa, eu precisava ouvir tudo isso. Sabe aquela sensação? Foi Sei. para mim esta conversa, acho que a Eliane fez de propósito, ela marcou esta conversa para eu te escutar, porque sim, a vida prática, né, e a vida profissional e tudo que tem ao redor tem em mim um impacto muito forte. E te ouvir tocou em mim, em pontos que eu precisava, assim, estava precisando te ouvir. Então já quero te agradecer não só por compartilhar teu conhecimento, mas acho que foi importante para mim, Cecília, assim, como pessoa. Então já ganhei o Ai, dia hoje. que bom, Cecília. E olha, você falou uma coisa aí mais cedo sobre história de vida, né? Uhum. É,
Isso é algo que a gente martela muito hoje dentro do autocuidado, porque essas singularidades das pessoas, né, aquilo que é meu, muitas vezes é desconsiderado no processo de autocuidado, né? O que eu disse, né? O que para mim pode ser muito prazeroso dentro de uma atividade física pode não ser para você. Então, a sua história de vida, ela é importante para você escolher o que faz sentido para você. Por isso que as pessoas muitas vezes não conseguem se engajar e ter constância, que é o que eu mais escuto dos meus pacientes, nas atividades que eles escolhem, porque escolhem coisas que a grande maioria está fazendo por modismo, Tá na mas não moda, entendem. é. Está na moda, todo mundo está fazendo crossfit, eu vou também, mas Vai odeio lá. crossfit, mas está lá fazendo. Aí Agora é fica um beach mês, tênis, agora é beach tênis aqui, não agora é sei. beach tênis. Todo mundo fazendo E beach tênis. vôlei, né? Tem uma galera também no vôlei É. de areia e tal. E aí vai nesses modismos, mas não traz aquilo que tem um pertencimento, aquele sentimento de que é o que eu gosto. Por exemplo, Uhum. eu amo balé, minha atividade física é balé. E já tentei fazer várias coisas que também não me sentia representada. Adivinhem, já fui essa pessoa que pagou um ano de academia e nunca Muitas mais voltou. vezes. E nunca mais Sustentei voltou. várias academias já. Então é isso, as pessoas querem dar seguimento a uma dieta que não que está recheada de coisas que ela não gosta, por exemplo. Elas Uhum. querem manter-se numa atividade física que elas não se sentem representadas, querem se manter num trabalho que odeiam, e por aí vai, né? Então, essa história de vida, ela é muito importante para que a gente entenda esse equilíbrio da rotina e do autocuidado, né? E outro ponto que vocês tinham me pedido aqui também para falar, para eu já ir encerrando aqui a fala, Sim. é o quanto que nós, ao longo da vida, né, eu não sei qual que é a faixa etária das pessoas que estão aqui nos ouvindo, mas seja qual for, eu acho que é importante que a gente entenda como que o caminhar da nossa história é um acúmulo de potencialidades e de trajetórias, né? E não o contrário. As pessoas tendem a achar que o envelhecimento tem um lugar muito mais de perda do que de ganhos. E, ao meu ver, tem muito mais ganhos do que perdas. Nós temos declínios naturais, como eu disse, mas nós temos uma trajetória incrivelmente de maturidade, de experiência, né? Na qual se a gente se abrir para isso, nós vamos tendo aí o que eu acho fundamental no processo de autocuidado, que é o autoconhecimento. À medida que a gente vai caminhando na vida, eu não troco os meus 38 hoje pelos meus 20, de jeito nenhum. De jeito Porque a nenhum. pessoa que eu sou hoje, a capacidade mental, espiritual, de vida que eu tenho hoje é uma outra, eu sou outra Gisele, né? Então, por quê? Porque a cada dia eu me conheço mais, a cada dia eu melhoro a minha, a minha pessoa, a minha história, Sim, né? Então, esse autoconhecimento, né, eu diria que ele é ali a base do autocuidado. muito bom. E a outra coisa que eu acho que é importante, que também as pessoas se perdem nesse processo da correria, que está todo mundo correndo, né? Eu costumo dizer que o povo está no gerúndio, vive no gerúndio, indo, voltando, fazendo, levando, É isso buscando. mesmo. O É. povo vive no gerúndio. Já escrevi até um artigo sobre isso. O que seria de... vivemos hoje onde? No gerúndio. Está todo mundo indo e fazendo e caminhando, indo para algum lugar, É. correndo. Só não sabe para onde, né? Mas está todo mundo correndo. E aí, e o que é importante nessa história da correria? Estabelecer prioridades, que é uma coisa que as pessoas não sabem fazer. Para Uhum. elas, tudo é prioridade, né? E a prioridade master aí é exatamente o que você falou. Sou eu mesmo, porque se eu não estiver bem, como que eu vou fazer tudo que eu preciso? Olha, eu adoro uma analogia que eu sempre falo nas palestras. O avião está caindo. Eu boto a máscara primeiro em quem? Em É. mim mesmo, porque se eu não respirar, eu não salvo ninguém. Então, eu preciso respirar primeiro, gente, para depois eu oferecer oxigênio para outras pessoas. E não importa quem, é filho, é marido, é trabalho, não importa quem, eu preciso primeiro cuidar de mim, né? Então, Uhum. se eu posso deixar um recado aqui para finalizar esse momento nosso,
entendam, né, a importância dessa caminhada, de se cuidar um pouco todo dia, né? Estabelecer ali para você essas prioridades, essas escolhas, esse autoconhecimento, né? Porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade, sobre constância e sobre essa presença, né, no hoje, que nós estamos aí um pouco perdidos, né, nesse processo. Uhum. Ai, Gisele, muito obrigada por compartilhar com a gente. Foi um prazer te escutar. Vou ouvir depois com toda a minha calma, né? Tomando um café, vou ouvir depois só te escutar, né? Para realmente trazer isso, introjetar, né? A importância dessa nossa conversa aqui. E tenho certeza que vai contribuir aí para muitos colegas, muitos né, ouvintes que estão aqui com a gente, o pessoal que nos assiste aqui no YouTube, porque é um tema de imensa relevância, né? E que a gente, eu acho que banaliza muito, né? Quando fala, bem o que tu trouxe assim no início, quando fala do autocuidado, quando fala de questões muito básicas, muito primárias, do que é muito mais profundo, e te ouvindo, acho que isso fica bem claro, assim, né? Preciso estudar mais a respeito, e já virei aí tua seguidora. Quero ouvir o TED agora, quero ir lá assistir o teu TED. Então, muito obrigada mesmo. Conta com o Estalo, né? Se tu precisar ir de qualquer coisa aqui em Porto Alegre ou por aí, porque a gente está sempre viajando também, andando para cima e para baixo. Em Minas ainda a gente não fez nenhum trabalho especificamente, mas no Rio de Janeiro a gente vai bastante, então a gente está aí perto. Então, te agradecer, dizer que estamos aqui, né, para o que daí vier, conta conosco. E aí pedir para o pessoal que está nos acompanhando, vai lá no arroba da Gisele também, acompanha o trabalho dela, né, deixa um like lá e comenta esse vídeo se tu gostou, deixa sugestões de profissionais que vocês querem que a gente converse, que a gente traga aqui, a gente sempre agradece, né, porque essa troca ela é muito importante aí para o nosso trabalho. Certo, gente? Cecília, Obrigada! eu que agradeço, Cecília. Obrigada a você, obrigada a Estalo. Contem comigo também, com Motivato. E vindo a Belo Horizonte, por favor, vamos tomar Ah, um vamos café, marcar. Tá viu? bom. Um Tchau, cafezinho tchau. com pão de queijo. Ah, sim, com doce de leite. Tem que ter doce de É, leite. Tá bom, guria. Um abraço. Tchau, outro, um tchau. abraço. Tchau, tchau.